Nós estamos de volta e para conversar nesse momento com o Dr. Rodrigo Valente para falar sobre o direito do consumidor. Mas antes eu quero agradecer você que está com a gente. Você que, quem sabe, está ligando agora à sua televisão. Nós estamos com o Ponto com News de segunda a sexta-feira aqui pela Band Maringá, das 7 às 8 da manhã. E é sempre uma satisfação estar com você. E o nosso muito obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E aqui a gente fala hoje sobre consumo consciente. A gente vai falar sobre algo fundamental, que é pensar um pouco junto com o Dr. Rodrigo Valente sobre esse cuidado que a gente precisa ter com os gastos, com as despesas que a gente faz. Dr. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, Maringá e região. A gente estava conversando há pouco com o economista, professor Daniel Santos, sobre investimentos. Só investe quem controla seus gastos, né? Exatamente. Para controlar os gastos, há necessidade de um consumo consciente. Principalmente não gastar mais do que tem, não entrar em dívidas desnecessárias. Você pontua essa questão que é o endividamento das pessoas. Essa maneira como as pessoas lidam, às vezes, com os recursos, pode trazer problemas e, às vezes, problemas até que vão parar ali no PROCON, no órgão de defesa do consumidor? Exatamente. Hoje em dia é muito fácil comprar, tanto pela internet quanto pelas lojas físicas, e o crédito também é bastante fácil de se adquirir. Então, muitas pessoas, muitos consumidores acabam tomando esse crédito, mesmo de forma desnecessária, que não era interesse imediato, que foi uma compra por impulso e acaba se endividando com dívidas assim longas que eventualmente não podem pagar, com problemas no meio do caminho. E isso acaba atrapalhando até a própria família, que acaba se sentindo numa prisão, num endividamento, numa bola de neve para poder resolver essa situação, sair dessa dívida por causa de algo que eventualmente nem poderia ou não precisaria naquele momento ter adquirido. O mercado estabelece diferentes estratégias para poder apelar ao consumidor para que consuma. Nessas estratégias, muitas vezes, os juros, qual é o valor que a pessoa vai de fato pagar pela compra, isso não fica muito claro, né? Exatamente, deve ficar claro em razão da lei do direito do consumidor. Tem que ser muito fácil o consumidor visualizar se ele vai fazer uma parcela de 10, 20, 30 vezes sem juros ou com juros, saber qual é o valor que ele vai pagar ao final. O problema é que muitas vezes as campanhas falam 10 vezes sem juros. Já tem que tomar um certo cuidado, né? Porque tomar um crédito 10 vezes sem juros é muito melhor você negociar esse valor à vista e conseguir um desconto e acabar com aquele seu problema de forma imediata. Agora, passando de 10 vezes, praticamente inexiste situações de compra sem juros. E aí a pessoa acaba se endividando com juros muito superiores ao próprio mercado e acaba tendo um valor, assim, às vezes até o dobro do que se ele tivesse comprado à vista. Então, às vezes, ou muitas vezes, vale a pena você economizar para que você possa ter esse dinheiro e fazer a compra à vista, que você vai pagar mais barato e vai evitar esses juros de forma exponencial. Você citou que muitas vezes os juros não ficam aparentes. E isso o mercado deveria apresentar. A loja, quando vai vender, ela tem que deixar claro quanto nós temos ali de juros praticados. Aqueles comerciais que às vezes colocam um asterisco que a gente não enxerga, aquilo é legal, doutor Rodrigo? Então, para o Código de Defesa do Consumidor, é legal. Não há necessidade de você fazer uma campanha ostensiva com fontes grandes para que você possa ter tempo de ler isso na publicidade, no comercial. Basta ter, mas ninguém consegue ler, né? Nenhum ser humano que não tenha um pause no comercial consegue ler todas aquelas condições, porque as letras são bem pequenas e o tempo é muito rápido, mas já fica de alerta que quando tem aquele monte de informações, alguma coisa ou certas condições a serem observadas têm que ser previamente checadas, porque, como disse, os juros que eventualmente é praticado é muito maior do que aquele que o mercado acaba utilizando. E nesses casos, o produto acaba saindo praticamente o dobro do valor, como se fosse comprar à vista. No início da nossa conversa, você citou a facilidade de acesso ao crédito. Esse também é um risco? Exatamente. Crédito fácil também há que desconfiar,
Porque ninguém empresta dinheiro de uma forma fácil sem ter pelo menos um certo tipo de garantia do seu recebimento. Então, quando o crédito é muito fácil, não há garantias, não há nenhum tipo de situação que possa beneficiar o credor para receber essa dívida, com certeza os juros estará sendo muito alto. E esse é o grande problema, porque as pessoas acabam se endividando, não conseguem pagar as suas dívidas, vão ter problemas no pagamento do financiamento do carro, da casa ou dos eletrodomésticos que acabaram comprando. E para que não tenha esse tipo de problema judicial, porque isso pode virar uma questão judicial, essa bola de neve correndo, elas acabam tomando créditos fáceis, como por exemplo os créditos que se perpetuam aí nos comerciais, tipo, ó, mesmo negativado, você pode nos procurar que nós vamos emprestar. Certamente essas empresas cobram juros bem superiores e essa bola de neve tende a aumentar, porque se você já não conseguia pagar aquela parcela de uma forma natural, imagine se você acaba tomando mais crédito com o valor da parcela maior, com juros maior. Então, é uma questão cíclica que você acaba ficando aí atrelado a um pagamento quase eterno. Você cita essa facilidade e, de fato, a gente às vezes vai até uma loja dessas grandes de varejo, às vezes ali no caixa você tem a oferta, pegue R$2.000, R$3.000 emprestado, você paga em tantas parcelas, às vezes até no caixa eletrônico do banco você tem ali a facilidade de um determinado tipo de empréstimo, isso tudo pode trazer problemas futuros. E os detalhes, como a gente vem insistindo nessa conversa, nem sempre ficam muito claros para o consumidor. O que normalmente se faz? Eles apenas expõem de forma bem clara o valor da parcela, não a quantidade de parcelas que você acaba tendo que pagar e nem o valor dos juros que está sendo praticado. Aí o consumidor acaba se deparando e fala assim, parcela de 30, de 40 reais, isso cabe no meu orçamento. Mas mal ele vê que isso está sendo praticado por vários e vários meses, muitas vezes por anos, com juros abusivos. De forma que se você colocar na ponta do lápis, acaba sendo extremamente caro esse crédito. Então não basta apenas pensar na parcela que cabe ou não no seu orçamento, até porque você pode ter naquele meio tempo uma situação que você não está aí esperando, né? Se você não está esperando de uma forma assim clara, como por exemplo uma doença, ou uma batida de carro, ou qualquer coisa que saia da sua programação normal. Isso vai acabar te causando um grande prejuízo e vai te dar dor de cabeça por muito tempo. Doutor Rodrigo, a pessoa, se ela tomou um empréstimo, 6 meses depois, 3 meses depois, não sei, um tempo depois ela percebe, poxa, estou pagando muito caro, já paguei inclusive aquela dívida, né? Somar todas as parcelas pagas, já paguei o quanto peguei de empréstimo. Ele tem condição de tentar renegociar, de tentar pedir socorro para um advogado, para o próprio PROCON ou não? Somente se os juros for abusivo. O que seria abusivo conforme a legislação, conforme a doutrina e conforme o que os tribunais têm entendido? Aqueles juros que da média do mercado estejam bem acima. Então, se o mercado pratica para aquele determinado produto de empréstimo um valor médio, aquele valor ele vai ser observado sim, até porque nós estamos com regras livres de mercado. Tem um certo parâmetro, mas esse parâmetro ele pode oscilar para cima, para baixo, de uma forma até conquistar novos clientes. O que não pode ser praticamente, por exemplo, o dobro daquilo que é praticado pelo mercado. Aí sim teríamos os juros abusivos. Fora essa situação, não. O que deve ser feito é a pessoa se reorganizar financeiramente, fazer alguns cortes em suas despesas, aquelas despesas supérfluas, e daí, a partir de então, renegociar as dívidas com o próprio credor, eventualmente pagando à vista, que ele vai conseguir descontar todos esses juros abusivos ou acima do mercado que está sendo praticado, que ele está pagando, e aí ele consegue economizar e ter um pouco de fôlego nos meses vindouros. Quer dizer, tudo começa em tomar cuidado antes de contrair a dívida. Depois de contraída, a situação fica muito mais difícil, quase impossível, às vezes, ter uma boa negociação. Exatamente, fica difícil, porque você já está sem crédito no mercado, você está sem crédito na sua conta corrente. Então, para fazer qualquer tipo de negociação, é muito difícil, né? Porque o fornecedor, o credor, nesse caso, ele vai querer receber. E para receber, você tem que ter um pouco de dinheiro em mãos. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela nossa conversa. Até semana que vem. Obrigado, Ronaldo. Até uma próxima. Esse é o doutor Rodrigo Valente conversou com a gente aqui dentro do Ponto Com News, falando sobre o consumo consciente, o cuidado que você e eu devemos ter
com o nosso dinheiro, principalmente para não pagar juros demais. A gente vai encerrando o Ponto com o News e a gente encerra toda segunda-feira deixando para você a coluna Pensando na Vida. Um abraço, a gente se fala amanhã a partir das 7 horas. Até lá!